Olá, pessoal! Na aula de hoje, daremos continuidade ao conteúdo de ligações químicas que está no capítulo 3 do módulo Diversidade da Matéria. Hoje falaremos sobre ligação covalente. Neste momento, não precisam se preocupar com a nomenclatura dos compostos que serão apresentados, nem tampouco com suas fórmulas. O importante é que vocês verifiquem que todos são formados pelos mesmos elementos químicos e o que muda é a quantidade de cada elemento para formar o composto. Além dos compostos iônicos, há uma infinidade de substâncias químicas com propriedades e características bem diferentes, embora sendo formadas pelos mesmos elementos químicos. É o que podemos verificar na composição do gás de cozinha, formado por propano, C3H8, e butano, C4H10. E também na gasolina, em que o principal componente é o 2,2,4-trimetilpentano, usualmente chamado de isooctano, C8H18. Então, podemos perceber nesses exemplos que os compostos são formados pelos elementos carbono e hidrogênio. O que muda é a quantidade desses elementos para formar os compostos. Os compostos citados anteriormente são formados exclusivamente por átomos dos elementos carbono e hidrogênio. Fazem parte de uma classe denominada hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos e muitos outros compostos ditos moleculares são formados por ligações covalentes. Nas ligações covalentes ou moleculares, dois ou mais átomos compartilham os elétrons da camada de valência, tornando-se estáveis, seguindo a regra do octeto. Ligação covalente ocorre, geralmente, entre elementos do grupo dos ametais, além do hidrogênio. Esses elementos tendem a receber elétrons para adquirir estabilidade, e por meio do compartilhamento de elétrons, os pares eletrônicos são formados e a camada de valência de cada átomo é completada para atingir a estabilidade segundo a regra do octeto. Cada par é constituído por um elétron de cada átomo e pertence simultaneamente aos dois átomos ligados. É possível obter uma infinidade de compostos com os mesmos elementos químicos. A diferença entre os compostos será a maneira como os átomos se ligam e, consequentemente, a quantidade de elementos químicos para participarem dessas ligações. O caso mais simples de ligação covalente ocorre para a formação da molécula do gás hidrogênio, H2, formado entre dois átomos do elemento hidrogênio. O hidrogênio possui apenas um elétron na sua camada de valência. Dessa forma, quando cada um compartilha o seu elétron, eles terão dois elétrons na sua camada de valência e ficarão semelhantes ao gás hélio, que possui dois átomos em sua camada de valência. Para adquirir a configuração eletrônica semelhante a um gás nobre, no caso o hélio, cada átomo de hidrogênio precisa de apenas mais um elétron, pois eles já têm um elétron na sua camada de valência. Para que isso ocorra, os dois átomos de hidrogênio compartilham um par de elétrons entre si, já que é um elétron, de cada átomo. O conjunto formado constitui a molécula de hidrogênio, em que os elementos compartilhados são atraídos pelos núcleos dos dois átomos participantes da ligação e, dessa maneira, mantêm-se unidos. A formação de gás hidrogênio se dá pela união do átomo de hidrogênio
onde cada hidrogênio tem apenas um elétron na camada de valência, precisando receber mais para ficar eletronicamente estável. Dois átomos de hidrogênio se unem e passam a compartilhar seus elétrons, ficando cada um com 2 elétrons na camada de valência. O compartilhamento de elétrons que caracteriza uma ligação covalente pode ser representado de 3 modos diferentes, através das fórmulas molecular, estrutural e eletrônica ou fórmula de Lewis. A fórmula molecular indica a quantidade de átomos de cada elemento envolvido na formação da molécula, como por exemplo H2, O2, O3, H2O. A fórmula estrutural plana indica o par de elétrons compartilhado entre 2 átomos que são representados por traços. Se a ligação é simples, um traço. Se a ligação é dupla, 2 traços. Se a ligação é tripla, 3 traços. A fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis indica os elétrons dos átomos envolvidos, ou seja, como ocorre o compartilhamento de elétrons na camada de valência, com a formação dos pares eletrônicos. Nesse caso, nessa fórmula, é destacado os elétrons que estão participando do compartilhamento entre os elementos. A água é um composto covalente. Um átomo de oxigênio contém 6 elétrons na sua camada de valência e se liga a 2 átomos de hidrogênio. Vimos que o hidrogênio possui apenas um elétron na sua camada de valência. Como o oxigênio tem 6 elétrons na sua camada de valência, se ligando a 2 átomos de hidrogênio, cada hidrogênio irá compartilhar o seu elétron. Dessa forma, os 3 ligados obterão 8 elétrons na sua camada de valência. Assim, os 3 átomos ficam eletronicamente estáveis. As ligações covalentes são mais fracas que as ligações iônicas, vistas anteriormente. Os compostos covalentes têm, em geral, pontos de fusão mais baixos que os compostos iônicos. O compartilhamento de um par eletrônico constitui uma ligação simples. No entanto, em muitas moléculas, um átomo atinge o octeto com o compartilhamento de mais de um par de elétrons. Para a formação da molécula de oxigênio, serão necessários 2 pares de elétrons, que são representados por uma ligação dupla. O oxigênio possui 8 elétrons, sendo distribuídos em 2 camadas, K com 2 e L com 6. Com a camada de valência tendo 6 elétrons, é necessário mais 2 para que ela possa adquirir a estabilidade. E para adquirir a configuração eletrônica semelhante à de um gás nobre, que segue a regra do octeto, cada átomo de oxigênio precisa ter 8 elétrons na sua camada de valência. Para que isso ocorra, é necessário o compartilhamento de 2 pares de elétrons entre 2 átomos de oxigênio. Dessa forma, eles conseguem estabilizar a sua camada de valência e ficar estáveis, seguindo a regra do octeto. Além de substâncias simples, muitas substâncias compostas também podem ser formadas por átomos unidos por meio de ligações covalentes. O compartilhamento de elétrons entre os átomos de oxigênio e carbono para a formação da molécula de dióxido de carbono, CO2, mais conhecido por gás carbônico, também faz uma ligação covalente. O carbono possui 6 elétrons, sendo distribuído com 2 na camada K e 4 na camada L, que é a camada de valência. O oxigênio já vimos que tem 8, 2 na camada K e 6 na camada L. De acordo com a regra do octeto, para que ambos completem 8 elétrons na camada de valência, um átomo de carbono compartilha 2 de seus elétrons de valência com um átomo de oxigênio e os outros 2 elétrons com outro átomo de oxigênio, de modo que, no fim,
todos adquiram uma configuração semelhante à de um gás nobre, ou seja, uma camada de valência completa com 8 elétrons. Perceba que as duas ligações covalentes dessa substância são formadas com base no compartilhamento de 2 pares de elétrons entre os 2 átomos, sendo assim a ligação é dupla, como mostrada aqui no exemplo. De acordo com a quantidade de pares de elétrons compartilhados entre 2 átomos, que podem ser iguais ou diferentes, podem ocorrer 3 tipos de ligações: simples, dupla ou tripla. A ligação simples há o compartilhamento de apenas um par de elétrons. Na ligação dupla, ocorre o compartilhamento de 2 pares de elétrons. E na ligação tripla, ocorre o compartilhamento de 3 pares de elétrons, assim como mostrado no exemplo. A nossa aula de hoje fica por aqui. Espero que todos tenham compreendido como ocorre o compartilhamento de elétrons nas ligações covalentes. Na próxima aula, daremos continuidade ao nosso conteúdo de ligações químicas. Até a próxima!